Fala galera, tudo bem? Hoje venho falar de uma série que me decepcionou profundamente. Estou falando de Lazarus, a nova criação de Shinichiro Watanabe, o mesmo criador de Cowboy Bebop e Samurai Champloo, com uma animação dos estúdios MAPPA, com uma trilha sonora de Kamasi Washington e cenas de ação inspiradas em John Wick. Tinha tudo para ser incrível, mas infelizmente não é o que aconteceu. Se quiser saber o que eu não gostei nessa obra, venha comigo após a vinheta. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Elvio, seu narrador e guia nesse mundo de animações que estão ficando cada vez mais genéricas. Antes de mais nada, já peço que se inscreva, comente, compartilhe e se aparecer a opção hypar, dê esse apoio para a gente. Isso ajuda muitos canais pequenos a terem mais relevância. E vamos para o vídeo. Vou primeiramente fazer uma contextualização rápida do que se trata Lazarus. Para quem ainda não viu, Lazarus se passa em 2052 e 3 anos depois acontece o desaparecimento do Dr. Dennis Skinner, um neurocientista que criou um medicamento chamado Rapina, capaz de eliminar qualquer tipo de dor. Só que ele reaparece num vídeo bombástico revelando que todos que tomaram o medicamento vão morrer em 3 anos. Começa então uma busca para encontrar o doutor e uma possível cura antes que seja tarde demais. Surge então a equipe Lazarus, composta por 5 agentes desfuncionais, mas com habilidades únicas. A premissa era boa e interessante, e antes da estreia, muito se focou no personagem principal Axel, e sobre ser o retorno do mestre Watanabe, criador das duas obras grandiosas, Samurai Champloo e Cowboy Bebop, e sobre ter o coreógrafo de lutas da franquia John Wick, para cenas de ação, tudo isso amparado em um trailer muito emocionante. A princípio, tudo parecia estar alinhado com o estilo do Watanabe, temas filosóficos, mistério e um protagonista carismático. Mas conforme os episódios foram passando, comecei a perceber que algo estava faltando. A promessa era grande, mas a execução ficou aquém, e isso começou com o próprio protagonista. O Axel parece que foi feito para ser o novo Spike, ou Mugen. Aqui a gente já começa a notar que o criador tá meio que forçando a barra em um personagem de personalidade e estilo que se repete em suas obras. O cabelo espetado, personalidade meio desligada, jeito de malandro. Mas o problema é que, neste novo personagem, ele não consegue transmitir o mesmo carisma dos anteriores. O magnetismo ou a profundidade emocional que tornavam o Spike tão marcante e o Mugen tão diferente dos heróis convencionais. Esse ponto para mim foi o diferencial e me criou uma estranheza, pois além do personagem não ter o mesmo carisma dos demais, ele não tem um protagonismo de forma que foi, digamos, vendida a obra. Primeiro porque a habilidade principal dele é ser ágil, e já no primeiro episódio ele diz ser muito bom em escapar dos locais. Mas como a premissa do anime é encontrar o doutor desaparecido, suas habilidades não parecem encaixar na obra a ponto de merecer ter sido recrutado pela Lazarus. E as cenas de ação? Prometeram a influência de John Wick, com coreografias de Chad Stahelski, mas na prática são rápidas, confusas e não possuem uma construção interessante. Por exemplo, não tem efeitos e não tem mudanças de câmeras criativas, perdendo novamente quando comparado a obras anteriores como Cowboy Bebop e Samurai Champloo. Obras estas que nem tinham a direção do Sr. Chad. E quanto à narrativa, outro ponto que me incomodou foi a estrutura narrativa. Cada episódio segue o mesmo padrão, a equipe descobrindo uma pista sobre Skinner, indo atrás dele, enfrentam algum obstáculo e no final, nada. Skinner continua sumido. Isso se repete por 7 episódios seguidos, com algumas variações de protagonismo entre os integrantes da equipe. Mas com o tempo, isso começa a cansar. Tirando o primeiro episódio, que é focado na formação da equipe, um dos melhores por sinal, os outros 6 que já foram lançados vão caindo na mesmice. Em vez de construir arcos paralelos, subtramas interessantes ou desenvolver os personagens,
O anime fica preso nesse ciclo repetitivo de investigações que quase nunca chegam a lugar nenhum. E isso faz com que a história perca o dinamismo e a urgência. E por falar em urgência, vamos falar da falta de impacto real do Rapina. Também achei decepcionante a forma como a série aborda o impacto do Rapina. É uma droga milagrosa que elimina toda a dor física e emocional, e depois revela-se mortal. Parece um prato cheio para explorar caos total, governos entrando em colapso, hospitais lotados, pessoas em pânico na rua, mas na prática ninguém age como se estivesse prestes a morrer. O mundo parece seguir normal, como se fosse mais um dia. Essa falta de reação coletiva tira muito da credibilidade do cenário e reduz o peso dramático da revelação inicial. Nem os pontos positivos, como o visual bonito, salvam a obra. Visualmente, Lazarus é lindo. A animação da mapa está impecável. Os cenários urbanos são detalhadíssimos. A iluminação e a fluidez das cenas de ação são ótimas. A trilha sonora é boa, novamente não é tão marcante quanto Cowboy Bebop, mas não são ruins. Infelizmente, essa beleza visual não é suficiente para segurar a narrativa. Os 7 episódios ainda parecem girar em torno de um único objetivo: encontrar Skinner. E até agora ele continua sumido. Conclusão: vale a pena assistir Lazarus? Se você é fã do estilo cyberpunk, da estética visual do anime e da trilha sonora, a resposta é sim, vale a pena pelo menos experimentar. Mas se você espera uma nova obra do Watanabe, com personagens profundos e uma narrativa inovadora, talvez vá embora com aquela sensação de está faltando algo aqui. Eu continuo acompanhando para ver se melhora, mas até agora não consegui sentir aquele despertar emocional que eu sinto em suas obras anteriores. E você, concorda comigo? Ou acha que Lazarus ainda pode surpreender? Deixe seu comentário aí embaixo. Fiquem bem e até a próxima.